Olá, você já se sentiu perdido com todos esses operadores de comparação maior, menor, maior igual e não sabe nem como e nem quando utilizar cada um deles? Então fique comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar em 3 exemplos simples como você vai aprender a usar cada um, ok? Então, bora para o vídeo. Bom, aqui na tela nós temos aqui os 6 operadores: igual, diferente de, maior que, menor que, maior igual a e menor igual a. Bom, olhando assim, parece simples, mas cada um deles tem a sua particularidade. Vou iniciar com o sinal de igual e vamos primeiro comparar os valores. Eu tenho o valor A, então selecionei aqui e eu vou adicionar novamente o sinal de igual. Observe que este primeiro sinal de igual refere-se à entrada da minha fórmula na função. E o segundo sinal de igual, esse sim, é utilizado para comparação. E eu vou comparar com quem? Vamos comparar aqui com o nosso valor B. Vou dar um Enter e ele vai me trazer um resultado True. True significa verdadeiro e false significa false. Então, a primeira questão que você tem que entender sobre esses operadores é que qualquer um deles vai retornar somente dois valores, ou verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Então, vou iniciar com o sinal de igual, vamos selecionar nosso primeiro valor e o sinal de diferente é o sinal de menor e junto com o sinal de maior. Para quem ainda não sabe onde está esses símbolos no teclado, você aperta a tecla Shift e no teclado você observe onde fica a vírgula, lá em cima vai ter o sinal de menor e onde está o ponto vai ter o sinal de maior. Beleza? Bom, feito isso, adicionei aqui os sinais, vou selecionar o meu valor e dar um Enter. Observe que ele também vai fazer a comparação. Aqui para o sinal de maior igual, você já sabe, inicio com o sinal de igual, vou selecionar, adiciono aqui o sinal menor, comparo aqui com o segundo valor e já obtemos aqui o resultado. Aqui deu false porque eu usei o operador errado, não é o menor, e sim o maior. Beleza? Então, já corrigi aqui, sinal de igual, vamos selecionar aqui, agora sim, usar o sinal de menor, selecionar o nosso valor aqui do lado e dar um Enter. Aqui nós temos o sinal de maior igual. Então, vamos lá. Inicio com o sinal de igual para iniciar a nossa fórmula. Seleciono aqui o valor A. E agora nós vamos colocar o sinal de maior e igual. Não pode inverter, tá, gente? Não é igual maior, é maior igual. E aí sim, eu venho aqui e seleciono o meu valor. Legal? Feito aqui. E por último, nós vamos selecionar o valor menor igual. Novamente, sempre o sinal de menor ou maior vem primeiro, e aí agora eu seleciono aqui o meu valor de comparação. Então, dessa forma aqui, nós conseguimos comparar todos os valores. Agora, vamos para algumas observações importantes. Observe aqui embaixo, quando eu tenho maior ou igual. Quando eu uso esse operador, significa que eu estou querendo que o valor faça parte da minha comparação. Como assim? Não entendi. Vamos lá. Está vendo que eu tenho aqui o valor 100? Se eu colocar 101, ele ainda continua sendo maior. Porém, se eu colocar aqui 99, ele já vai dar o valor false. Agora, se eu vier aqui no maior que, e eu colocar aqui, por exemplo, no caso, está 90. Se eu colocar aqui 89, ele já vai dar o valor. Se eu colocar 91, note que ele traz o valor correto. Se eu colocar 90, veja que ele dá false. Então, quando eu quero incluir o valor que eu quero comparar, aí eu uso o operador maior ou igual. Quando eu não quero que esse valor esteja incluso, aí eu uso o operador maior, tá? Esse é um grande problema que eu vejo que as pessoas acabam errando e, por conta disso, né, o resultado das suas comparações acabam sendo errados. Isso entendido? Vamos lá, então, para aqui o nosso exemplo rapidinho que eu já mostro para vocês. Aqui nós vamos ver na prática o uso do sinal de igual e menor. Então, veja, aqui eu tenho os produtos e eu tenho aqui o produto cadastrado no sistema e o produto com preço na vitrine. E aí foi pedido para verificar se existem diferenças entre o preço no sistema e o preço na vitrine. Bom, enquanto você procura aí no jogo dos 7 erros qual valor está diferente, eu já vou fazendo aqui para nós. Então, vou iniciar com sinal de igual, vou usar a função filter, porque eu quero mostrar essa informação, vou selecionar todo esse meu intervalo, ponto e vírgula, e como condição, eu quero saber se o sistema é igual ao valor da vitrine.
Vou fechar o meu parênteses e dar um Enter. Observe que ele já trouxe aqui todos os produtos onde o valor está igual. Então, aqui, esses são os valores iguais. Agora que vem a parte boa da gente saber utilizar os operadores. Por quê? Eu vou vir aqui e eu quero saber somente agora os diferentes. Então, vamos colocar o sinal de menor e maior e vamos dar um Enter. E pronto, ele trouxe aqui para mim todos os valores que estão diferentes no sistema e na vitrine. Beleza? Nesse segundo exemplo, nós vamos ver a questão do maior e menor. Bom, aqui, o que eu quero saber? Eu tenho aqui a minha categoria, o valor previsto e o valor real gasto. E eu quero saber quem gastou mais e quem gastou menos. Então, para isso, vou iniciar com o sinal de igual e vamos comparar. O valor real foi maior do que o valor previsto? Se sim, ele vai me trazer o valor true, ou seja, verdadeiro. Então, eu gastei mais. Então, agora é só eu replicar aqui para as células de baixo e eu consigo saber quem gastou mais. Agora, vamos fazer o oposto. Vou colocar aqui e vou perguntar, o valor gasto é menor do que o valor previsto? Então, vamos dar um Enter e observe que aqui ele trouxe o valor false, mas true para a internet, ou seja, a internet nós gastamos menos. Lembra que eu falei para você da questão do maior ou igual? O valor 400, ele está trazendo false e false para os dois gastos. Por quê? Porque ele não está sendo incluído. Ele só está verificando valores maiores ou menores, mas não valores iguais. Então, tenha isso em mente quando você estiver trabalhando com esses operadores. E agora vamos aqui para o nosso terceiro exemplo. Aqui é um exemplo bem simples. Eu vou só apagar aqui para que você possa ver como eu fiz. E é o seguinte. Aqui eu tenho os critérios, aprovado se for maior ou igual a 6,5, reprovado se for menor ou igual a 4,5 e recuperação para os demais valores. Então, para isso, nós podemos usar a nossa função C. Vou verificar aqui, como expressão lógica, o valor da nota final e eu quero comparar se for maior ou igual. E aqui ele não está falando que é 6,5, vamos colocar aqui, 6,5. Se for esse valor, o que nós queremos colocar? Aprovado. Ponto e vírgula, e agora nós vamos incluir outra função C, porque nós temos que fazer outra verificação. Vou selecionar aqui a nota final, vou verificar agora se ele é menor ou igual a 4,5. Se ele for, o que nós precisamos colocar aqui? Como reprovado. Legal. Como nós já tratamos as duas situações, se ele não for aprovado e nem reprovado, então nós podemos colocar aqui que ele está em recuperação. Então, vou fechar aqui o meu primeiro parênteses da função C, o segundo parênteses da função C e vamos ver o resultado. Note que aqui ele já trouxe o valor de aprovado e vamos apenas replicar para as demais células. Então, note que, como eu estou agora incluindo os valores, 4,5 ele está como reprovado. Se eu colocar aqui, 4,51, ele já passa para recuperação. Então, ele está verificando tanto o valor quanto os valores maiores ou menores. E você, conhecia essa forma de utilizar aqui os operadores de comparação? Deixa aqui nos comentários para eu saber se você já conhecia. E um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Até lá!